Boa noite a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Giovana, a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, a honra de estar dividindo a mesa com a Freda. E eu vou, na verdade, abordar um pouco, são apontamentos ainda em elaboração, porque é uma realidade ainda em processo acelerado de transformação. A crise da imprensa, que nós vivemos já há algum tempo, e essa situação de um certo caos informacional no qual nós estamos nos movendo, e que essa eleição que passou, ou que passou sobre nós aí no mês passado, é um exemplo bastante eloquente. E o meu ponto de partida é o entendimento de que a imprensa, o jornalismo, cumpre uma função que é socialmente necessária e que continua sendo socialmente necessária, apesar da crise instalada na maneira pela qual essa função, historicamente, foi sendo suprida. Então, acho que no mundo em que nós vivemos, e isso, então, já de muito tempo, nós temos a necessidade de algo como a informação jornalística a fim de sermos capazes de nos situarmos nesse mundo de uma maneira minimamente eficiente. Quer dizer, nós precisamos de algo que produza para nós informações distantes da nossa vida vivida. E esse é o ponto central. O fato é que nós vivemos em sociedade em que as nossas existências elas são determinadas ou elas são influenciadas por eventos que estão muito longe daqueles em relação aos quais nós temos capacidade de observação direta. Então, nós precisamos quem nos forneça as informações sobre esses eventos distantes da nossa vida vivida e que selecione num estoque absolutamente infindável de possíveis fatos, certo? Quais seriam aqueles relevantes para nós nos situarmos no mundo, que é a função que a literatura da sociologia da imprensa vai chamar de função de gatekeeper, né? A função, então, de selecionador das informações. E, a partir disso, a partir desses dois procedimentos, o jornalismo ele nos fornece uma espécie de chão comum de informações para o exercício da nossa vida em sociedade, que é a função de agenda do jornalismo. Quer dizer, então, nós sabemos que nós vamos estar numa sociedade convivendo com pessoas que vão ter acesso a um estoque relativamente similar de informações que nós temos, o que nos permite aí um diálogo com as pessoas. Tá? É claro que cada um desses passos é problemático em si, porque coloca em funcionamento critérios que estão longe de serem objetivos, de serem isentos de polêmica, isentos da possibilidade de serem atravessados por determinados interesses, enviesados, etc. Mas é assim que funciona. Quer dizer, historicamente, então, essa necessidade do provimento de informação e de um chão comum de informações se efetivou na forma de empreendimentos especializados que se dedicavam a produzir informação, a empacotar informação num formato que fosse facilmente consumível, como uma revista, um jornal, um telejornal, e disponibilizar esse pacote de informação para um público de consumidores. Tá? Então, a gente vê a partir daí, e isso é algo que é importante para o raciocínio que eu pretendo fazer, uma divisão entre quem produz e quem consome informação, que vai ser característico, então, dessa forma de organização do mundo informacional no período de existência do jornalismo, esse que está para acabar, parece. E esses empreendimentos eram financiados ou por dotação estatal, no caso, então, de emissoras públicas, etc., ou pela venda das informações ao público, ou
pela venda do público aos anunciantes. Certo? Então, em boa parte, o processo é reunir o público e depois vender esse público aos anunciantes. E isso vai continuar sendo necessário, mesmo no momento em que, de alguma maneira, o acesso à informação pode ser menos mediado. Por quê? Por causa da especialização funcional. Quer dizer, nós precisamos de alguém que cumpra o papel de selecionar informação para nós, porque nós não temos condição de dedicar todo o nosso tempo para buscar as informações, selecioná-las, mesmo quando elas estão, de alguma maneira, disponíveis para nós. Para dar um exemplo, quando o Wikileaks libera 4.000 páginas secretas do Pentágono, a gente quer que alguém pegue aquelas 4.000 páginas e diga o que tem de relevante para lá, porque nós vamos todos nós parar durante não sei quanto tempo para ler tudo aquilo, certo? Então, isso cumpre uma função que é socialmente necessária. Então, o jornalismo ele vai produzir um tipo de conhecimento que é socialmente necessário e que eu sigo aqui a definição do Adelmo Genro Filho, que foi um dos maiores pensadores do jornalismo no Brasil, meu professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele dizia que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizado no singular. Ou seja, enquanto as ciências produzem conhecimentos que ambicionam a sua generalização, o jornalismo trabalharia com um conhecimento que se cristaliza em algum tipo de descrição e análise de eventos singulares. Tá? Tem todo um background lukácsiano no conceito de singular que o Adelmo utiliza, não é isso que me interessa aqui, mas então o jornalismo vai produzir suas rotinas para gerar esse conhecimento singular, rotinas que vão então, e eu cito aqui uma socióloga estadunidense da comunicação importante, a Gay Tuchman, que é a rotinização de inesperado, certo? O jornalismo vai ser aquela atividade que vai rotineiramente buscar o inesperado a fim de transmitir ao seu público. Então, dessa maneira, o jornalismo vai historicamente se apresentando como aquela instância social que dá a público aquilo que não é corriqueiro, mas que é relevante, e o seu principal efeito ideológico vai ser transmitir a ideia de que o conhecimento singular que ele, jornalismo, produziu é, de fato, o conhecimento necessário, relevante, útil para que as pessoas se situem na sociedade. Então, sistematicamente, pelo simples fato de fazer a sua seleção e apresentá-la ao público, o jornalismo está indicando que tudo aquilo que ele não cobre, que ele não apresenta, é menos relevante do que aquilo que apresenta. Esse é o efeito ideológico fundamental, e isso se sustenta devido àquilo que a literatura vai chamar da nossa dependência cognitiva em relação ao jornalismo, ou seja, nós precisamos que ele nos dê as informações a fim de que nós nos situemos no mundo, certo? Então, por exemplo, hoje nós ficamos sabendo que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recuou da sua ideia de extinguir o Ministério do Trabalho. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente leu isso em algum site de notícias. Como é que a gente sabia que ele tinha tido essa brilhante ideia de extinguir o Ministério do Trabalho? Porque dias atrás a gente tinha lido isso em outro site de notícias, ou no jornal, ou na televisão. Então, nós dependemos do jornalismo. O jornalismo funciona mais ou menos como aquilo que o Anthony Giddens chamava de um sistema perito. Quer dizer, o Giddens diz que a vida na modernidade é marcada pela presença de sistemas que a gente não sabe como funcionam, mas a gente acredita que vão funcionar, e por isso a gente confia neles, certo? Então, eu cheguei aqui hoje, vindo num avião. Se eu tivesse que saber como é que aquele negócio voa, eu estaria parado no meu local de origem forever, certo? Mas eu acredito, tanto é que eu entrei
certo? E funcionou, tanto é que eu estou aqui. Ou então a gente aperta o interruptor, acende a luz. Se a gente tiver que saber como é que o negócio vem lá da barragem de Itaipu até aqui e vira luz elétrica, eu acredito que poucos de nós seríamos capazes de fazer esse negócio funcionar. E o jornalismo também é isso. A gente acredita no jornalismo, mas a gente não tem meios de averiguar, de fato, aquilo que está sendo apresentado para nós. Então, a força do jornalismo está nisso, está na sua capacidade de transmitir socialmente a ideia de que está falando uma verdade necessária para que as pessoas se situem na sociedade. Então, vai ser um discurso que vai extrair o seu poder disso e que vai se colocar exatamente por ser, então, o filtro da visibilidade pública, em grande medida, numa posição de relativo poder vis-à-vis outros discursos socialmente relevantes. E ele vai reagir de maneira diferente em relação aos discursos concorrentes na sociedade. Por exemplo, em relação ao discurso científico, o jornalismo frequentemente se coloca como mediador entre esse discurso e o público. Ele traduz esse discurso para o público. Mas, em relação ao discurso político, o jornalismo tende a se colocar como o juiz desse discurso. Porque o discurso político, ele é necessariamente interessado, certo? O discurso político está vinculado a projetos em disputa e tem lado. E o jornalismo vai apresentar a sua posição de objetividade, imparcialidade, neutralidade, todos esses valores que hoje, nas faculdades de comunicação, a gente discute, mostra que não é bem assim, mas que no dia a dia do exercício da profissão são a moeda corrente da credibilidade e do prestígio profissional, ainda apesar da consciência de que não é assim, certo? Então, os valores da imparcialidade, da neutralidade, da objetividade, eles são centrais na produção da autoimagem e do discurso de autolegitimação do jornalismo e dão a ele a credibilidade que embasaria a sua própria possibilidade de intervenção no mundo social. E nisso, o jornalismo vai funcionar, vai se configurar historicamente como um sistema. Embora exista concorrência entre os veículos, certo? Embora a Rede Globo concorra com a Rede Record, embora a Folha de São Paulo concorra com o Estado de São Paulo, embora o Notícias do Dia é da RBS, não, né? O Notícias do Dia concorra com o Diário Catarinense, então voltou a ter alguma concorrência aqui também, mas essa concorrência, ela se dá dentro de um sistema em que essa credibilidade ela vai ser reafirmada pelo fato de que os concorrentes, mais ou menos, falam a mesma coisa. Certo? Se eu acho que um jornal está mentindo, eu vou lá e olho o outro jornal, e daí ele reafirma a credibilidade do outro. E quando a gente tem órgãos que fogem de um determinado espaço, eles vão sendo marginalizados e, por ficarem fora desse sistema, eles têm muito menos capacidade de intervenção no mundo social. Tá? Então, para pegar o caso da imprensa brasileira, a gente tem uma revista como a revista Carta Capital, que é uma revista comercial, de um jornalista que passou pela grande imprensa, mas que adotou uma agenda, uma leitura da realidade diferente da grande imprensa. Então, quando a Carta Capital faz uma denúncia de alguma coisa, não repercute em jornal nenhum, não aparece em televisão nenhuma. Agora, quando é a Folha de São Paulo que faz a denúncia de alguma coisa, vai estar no Jornal Nacional de noite. Então, a Carta Capital, as denúncias da Carta Capital, elas, em geral, caem no vazio. Por quê? Porque o sistema, que é o jornalismo, não abraça. Então, existe um reforço, e esse sistema, em sociedades de cultura jornalística atrasada como a brasileira, tende a ser muito... abranger um escopo muito limitado em termos de posições políticas e sociais. Mas é esse sistema, então, que as novas tecnologias da informação estão colocando em xeque, gerando um conjunto de desafios que o campo jornalístico tem tentado enfrentar até o momento, a meu ver, com muito pouco êxito. Certo?
Porque as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas abrem espaço para novos circuitos de transmissão de informação que são relativamente acessíveis, são baratos e que embaralham o jogo da maneira como era jogado até agora. O primeiro efeito no jornalismo profissional é o fato de que as novas tecnologias de informação, elas permitem a reprodução da informação de uma maneira grátis, sem remuneração ao produtor inicial, e isso gera uma crise de financiamento da imprensa. Certo? Então, para cada comprador do jornal Folha de São Paulo, por exemplo, qualquer um que seja, a gente deve ter algumas dezenas de leitores, porque a partir de determinado momento, essas notícias começam a ser reproduzidas em mídias sociais e são reproduzidas de um para o outro. Então, o público pagante é muito menor do que aquele que, de fato, tem acesso à informação. No entanto, a informação continua tendo um custo para ser produzida. Tá? E o que é mais importante é que, embora os jornais se sustentem com os anúncios, por exemplo, as televisões, essa reprodução corta os anúncios, certo? Então, se eu vou anunciar na Folha de São Paulo, eu vou anunciar para o X pagante, que é o que vai ver o anúncio junto com a matéria, e não para o 10 ou 20X que, de fato, tem acesso à informação, porque esses não vão pagar pelo anúncio. Então, existe uma crise, quer dizer, as vendagens tendem a diminuir e a própria audiência, no caso dos meios de radiodifusão eletrônicos, tende a diminuir a audiência direta, uma vez que, frequentemente, esses conteúdos vão ser fruídos a partir de outras plataformas que não aquelas plataformas originais. Essa crise de financiamento reduz a possibilidade de sobrevivência das empresas comerciais pelos mecanismos de mercado e, em casos de países como o Brasil, tem empurrado essas empresas para um negócio no qual elas continuam sendo competitivas, que é o negócio da venda de influência política. Tá? Então, existe claramente uma partidarização, não é que um dia ela tenha chegado perto do seu ideal de imparcialidade, mas a gente tem uma ampliação da partidarização da imprensa brasileira, a meu ver, de acordo com alguns estudos que eu tenho acompanhado que começam a ser feitos, porque, uma vez que eu não tenho mais tanto atrativo para o comerciante, para quem quer colocar um anúncio para atingir um público consumidor, porque esse anúncio vai ser rompido no meio do caminho, mas, por outro lado, quando eu dou uma notícia que favorece um determinado agente político, esse agente político tem interesse na circulação que essa notícia tem, mesmo que ela não seja paga. Então, a capacidade de influência da imprensa faz com que ela regrida, no século XXI, a sua condição lá do seu início de vendedora de determinados programas políticos. No entanto, isso coloca essas empresas numa certa armadilha, porque, se no primeiro momento é interessante vender a sua influência, e a gente viu isso, certo? O processo que a Freda colocou aqui, da deflagração do golpe, da perseguição ao presidente Lula, ele é impensável sem a participação direta, ostensiva e permanente dos meios de comunicação empresariais desse país. Mas, por outro lado, quanto mais se partidariza, menos a imprensa tradicional pode reivindicar aquela que seria o seu diferencial, aquele que seria a base da sua credibilidade, do seu profissionalismo, que é a sua isenção profissional. Então, existe aí um paradoxo das estratégias dessas empresas nesse momento. Quer dizer, afinal, se é para ler informação que não almeja um patamar de isenção que a tornaria credível, então eu não preciso ir para a Rede Globo, eu vou direto para a página do MBL.
Tá? Então, você tem um paradoxo nesse momento. E daí as empresas de comunicação vão se sentir, curiosamente, surpreendidas pelo surgimento desses novos agentes que vão disputar o seu espaço, que são não a mídia alternativa que tinha surgido antes na tentativa de gerar uma pluralidade maior, mas a radicalização das suas próprias preferências políticas por meio do surgimento desses espaços aí, que vão ser conhecidos, então, como as fábricas de fake news, e que vão ser bastante ativos nos últimos anos na política brasileira. Com a presença desses novos agentes, vai se estabelecer uma disputa pela posição de gatekeeper legítimo, certo? E os novos agentes, eles vão adotar um discurso de denúncia do alinhamento do campo jornalístico com uma posição política. E, curiosamente, a gente tem visto os agentes à direita acusando permanentemente a nossa mídia de ser toda comunista. Certo? A Rede Globo é comunista, a Folha de São Paulo é comunista, a revista Veja é comunista. Então, esses novos meios, e é interessante, quer dizer, valeria a pena fazer um estudo aprofundado, eu não tenho esse estudo para apresentar para vocês, das estratégias discursivas de disputa com a imprensa tradicional, à esquerda e à direita, porque enquanto, tipicamente, à esquerda, você tem um diálogo com a notícia produzida e pretende mostrar os limites de uma determinada perspectiva, a direita se apresenta como portadora de uma realidade oculta que uma conspiração do Foro de São Paulo está impedindo que chegue ao público. Então, quando a gente vai naquelas páginas, elas têm caído, mas sempre tem outras que ocupam o seu lugar, certo? Elas se colocam dessa forma. Quer dizer, o que estão tentando esconder de você? Daí o que é? Sei lá, filho do Lula é dono da Friboi, certo? Então, é isso. Já, então, o jornalismo, ele vai recuar, mas, conforme eu tentei mostrar, fragilizado na sua pretensão, por causa da sua deriva para um partidarismo cada vez mais escancarado, a posição de fiel guardião da verdade factual, e vai surgir, então, a indústria de checagem de fato. Tá? Que é uma das características mais importantes do jornalismo brasileiro do último ano e meio, o seu apoio cada vez mais gritante nas agências de checagem de fatos, que é o seu movimento nessa disputa. Tá? Agora, quando você... os dois movimentos, quer dizer... A indústria de fake news da direita, dizendo que existe uma verdade oculta a ser desvelada, e o jornalismo, com a sua aposta na checagem de fatos, vão reforçar a ideia de que existe uma verdade factual objetiva a ser desvelada pela imprensa, e vai ignorar a questão central, que é a questão da seleção do noticiário, da produção da agenda, a partir de critérios de seleção que são políticos. Tá? Então, é curioso que, quando eu comecei a pensar nesse caminho de pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, um ponto central era, vamos dizer assim, uma crítica à ideologia da checagem de fatos, certo? Só que, com o avanço das fake news em escala industrial nos últimos meses, isso ficou um pouco deslocado. Mas, quando você fala em checagem de fatos, quando a gente vai ver os jornais, os portais com a sua checagem de fatos, a checagem de fato é a checagem de uma questão factual, pontual. Fulano disse que o céu é verde, mas, na verdade, o céu é azul. Ponto. O fato está checado falso. Certo? Agora, quando você vê o noticiário, e o noticiário foi capaz de, durante todos esses meses, ignorar a vigília Lula livre em Curitiba como se não existisse, essa ausência não é marcada como falsificação da realidade pelas agências de checagem de fatos, porque elas estão numa base, numa chave de compreensão do factual simples e pronto. Então, o principal mecanismo ideológico da imprensa
que é apresentar a sua seleção de fatos como sendo a única seleção de fatos relevante, não é desafiado nesse processo. Então, ao recorrer às agências especializadas em checagem de fatos, o jornalismo reduz a sua própria pretensão de sistema perito e transfere essa pretensão para essas agências. Só que, na verdade, se a gente for olhar toda essa situação, ela está se construindo como um perfeito pesadelo epistemológico, já que, a rigor, não existe qualquer instância de realidade indiscutível nas quais a gente pode ancorar as pretensões de veracidade discursiva, porque quem checa as agências de checagem de fatos? Certo? Porque se eu entendo que existe uma conspiração para ocultar a verdade, essa conspiração não precisa parar no jornal, vai para a agência também. Então, nós temos uma situação que é a situação que, há alguns anos, foi chamada de a emergência da pós-verdade, em que parece que cada um escolhe aquilo em que quer acreditar e não existe nenhum espaço de discussão. Você não tem como confrontar essa pessoa, cada uma dessas pessoas, cada um de nós, com nada, porque nós escolhemos que a nossa verdade é essa. E a nossa verdade é mamadeira erótica, kit gay, ideologia de gênero, é a Ferrari do Haddad. E não adianta eu dizer que isso não é verdade e mostrar, não é verdade porque tem esse documento aqui, porque esse documento aqui foi falsificado. Não é verdade porque fulano testemunhou, porque fulano está mentindo. Não é verdade porque tem uma filmagem de não sei o quê, porque a filmagem foi adulterada, e nós nunca saímos disso. Eu acho que o exemplo mais... tem dois exemplos que eu acho que são assim, muito representativos. Um, pela sua brutalidade, certo? Que é o fato de que hoje nós temos uma parcela importante das pessoas no Brasil que estão dispostas a dar o braço na tese de que Brilhante Ustra era um herói e a esquerda está inventando uma série de verdades sobre ele. E não tem como, certo? Tem depoimento, mas os depoimentos são todos falsos. Tem as comissões que investigaram, mas as comissões são de esquerdopatas, e vai por aí adiante. Isso é chocante, certo? E um outro exemplo, que eu acho que é talvez o mais relevante de todos, é a coisa do chamado kit gay, certo? As políticas de combate à homofobia na educação, combate ao sexismo nas escolas, sexismo e homofobia, nós sendo o país campeão do mundo em feminicídio, em assassinato homofóbico, e vem essa campanha, que é uma campanha extremamente perversa, para dizer que o governo da Dilma queria trocar o sexo das crianças de 5 anos de idade compulsoriamente. E esse negócio é impressionante, porque isso foi desmentido em 2011, foi desmentido em 2013, foi desmentido em 2014, foi desmentido em 2015, foi desmentido em 2016, foi desmentido em 2018. Isso nunca termina. Nunca termina. Certo? Porque não existe, você pega os documentos oficiais do Ministério da Educação, você pega os pronunciamentos das pessoas envolvidas, você mostra o material didático que ia ser, e tudo é uma conspiração. Então, a gente vive um momento em que a possibilidade de travar um debate que remeta a uma realidade vivida compartilhada, ela fica obstaculizada por essa incapacidade, que é algo, a meu ver, muito bem bolado, certo? Porque se eu estou defendendo um projeto político que agride a vida da esmagadora maioria das pessoas, eu tenho que tentar descolar o discurso da experiência vivida, tá? E isso tem sido, feito com muito sucesso, tá? Tem um poema, infelizmente aqui, indesculpavelmente, não vou lembrar do nome do poeta, mas que é um poema que não é de agora, mas circulou muito no segundo turno da campanha presidencial, que diz mais ou menos assim: no passado, diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Isso é uma referência à ditadura, quando nós estávamos sendo vigiados, a ditadura lá de 64.
Agora mudou, são os ouvidos que têm paredes. E é muito essa impressão. Os ouvidos têm paredes, a verdade é que a tentativa de diálogo, ela esbarra num muro que parece impenetrável. Como é que a gente vai enfrentar essa parada? Enfim, terá que ser enfrentada. Bom, então, no caso brasileiro, esses movimentos, que são movimentos globais, mas no caso brasileiro, eles se manifestam num contexto, por um lado, de uma acentuada barbárie midiática, certo? A gente viu no Brasil, tem vários estudos da área de comunicação e política que mostram isso, da redemocratização até a metade da primeira década desse século, um processo, vamos dizer assim, de civilização da mídia. Tá? As formas de intervenção no jogo político, de manipulação, eram menos grosseiras e evidentes, e de lá para cá a gente recuou tudo e mais um pouco, e tivemos situações como a eleição de 2014, na campanha contra a Dilma, a campanha contra o impeachment, ou a campanha contra o presidente Lula, em que qualquer boato de qualquer pessoa, por mais absurdo que fosse, virava manchete de todos os jornais e ganhava minutos e minutos nos telejornais, desde que fosse para atingir o Lula. Então, a gente tem uma situação de barbárie jornalística na mídia empresarial brasileira, e, por outro lado, nós temos a chamada polarização política, certo? Que é uma situação em que muitos consumidores de notícias parecem movidos muito pouco pela busca de credibilidade e mais pela necessidade de evitar a dissonância cognitiva, certo? Evitar ter contato com qualquer conteúdo que contraria as suas crenças já estabelecidas. É importante só observar que essa polarização política que é real, ela é uma polarização política absolutamente assimétrica, certo? Porque só um lado se radicalizou. Tá? Então, no Brasil, hoje, nós temos uma polarização entre uma centro-esquerda, que o projeto da maior parte da esquerda brasileira, hegemonizada pelo PT, é um projeto muito moderado, e uma direita ultra-radicalizada, em que até a direita, que seria mais civilizada, é atraída gravitacionalmente para essa ultradireita. Mas, de qualquer jeito, é uma polarização, e isso leva a esses movimentos na direção de um conforto cognitivo que faz com que a gente tenha dificuldade de introduzir qualquer grão de dúvida em visões de mundo absolutamente sedimentadas. E daí nós temos o fenômeno que se desvelou mais recentemente, que é o fenômeno da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro à presidência da República, e, na esteira dessa campanha, várias outras igualmente vitoriosas, como aqui o comandante Moisés, né, o Itzel no Rio de Janeiro, Zema em Minas Gerais, Ibanez no Distrito Federal, esse show de horrores que a gente vê aí no país afora, exceto o Nordeste, que mantém a nossa esperança. Essa campanha mostrou como um uso agressivo de informações manipuladas, falsificadas, encaminhadas diretamente ao público, pode ser muito efetivo. Tá? Porque tem uma coisa que a gente tem que parar e refletir sobre o que nos aconteceu em outubro. É que até 3 dias antes da eleição do primeiro turno, a perspectiva era que Bolsonaro não ganharia. Até 3 dias antes da eleição do primeiro turno, aquele juiz do Rio de Janeiro estava em 4º ou 5º lugar nas preferências do eleitorado. Então, existia uma capacidade de um comando, de uma ordem unida, que é impressionante. É uma coisa de uma disciplina militar. Tem algumas pessoas que têm discutido guerra híbrida, formas realmente militarizadas de ação. Isso ainda tem que ser investigado. Mas por que isso nos surpreende dessa maneira? Porque nós temos uma situação muito pior em termos da nossa capacidade de reação
Porque quando a gente criticava a Rede Globo pelas suas informações manipuladas, a manipulação da Rede Globo acontecia, vamos dizer assim, à luz do sol. Todos nós víamos e podíamos tentar reagir. E agora, ela ocorre de uma maneira que a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, a que nós estamos reagindo nesse momento? Então, o que circulava de boatos sobre os boatos que estavam circulando, quer dizer, agora estão falando isso da Manu, agora eles estão falando... E a gente nem sabia direito o que estava acontecendo. Então, existe uma grande efetividade nesse tipo de manipulação. Mas a minha interpretação, e é claro que a gente ainda vai ter que avançar na pesquisa sobre isso, é que isso não ocorre de forma isolada de todo um trabalho prévio da imprensa corporativa para produzir um ambiente em que esses discursos são capazes de ganhar foro de verdade. Tá? Então, o antipetismo, ele vai ser utilizado pela fábrica de fake news da extrema-direita, mas ele foi criado pela mídia corporativa ao longo dos anos do governo do PT, sobretudo a partir da metade do primeiro mandato do presidente Lula. Ou então esse pânico moral, certo? Esse pânico moral, essa coisa de que está chegando a ditadura gay no Brasil, ou de que as feministas estão destruindo a família, esse negócio, é claro, ele é levado ao paroxismo pela extrema-direita, mas a gente tem aí os programas de auditório, os programas policiais, os programas dos fundamentalistas religiosos, e divulgando isso permanentemente. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que a gente tem uma espécie de triangulação. A gente tem os meios de comunicação tradicionais e o aparelho repressivo do Estado, porque a gente tem isso sendo alimentado por juízes partidarizados, por procuradores partidarizados. Então, é assim, um juiz vaza para a imprensa um pedaço de um processo, e daí ganha manchete, ou a imprensa cria um pretenso furo, como aquela coisa, por exemplo, não sei se vocês lembram, do barco de lata do Lula, certo? O Lula tem um iate, e era um barco que custava R$ 1.300, um bote, certo? Mas, então, a imprensa cria esse furo, imediatamente é aberta uma investigação. Então, o aparelho repressivo do Estado, ele legitima a informação da mídia, e esse bate-bola entre o aparelho repressivo do Estado, polícia, Ministério Público, Judiciário, e a mídia, recebe um terceiro eixo, que é quando entram, então, os fabricantes de fake news, que vão exacerbar esse negócio das maneiras mais absurdas, mas isso se torna factível, porque está legitimado pelos meios de comunicação e pelos agentes públicos, certo? Isso me leva a mais uma observação que transcende os próprios meios de comunicação, e vocês podem ficar tranquilos que eu já estou quase terminando, tá? Transcende os meios de comunicação, que é o fato de que esse público, e, gente, são 58 milhões de pessoas, praticamente, no Brasil, que escolheram Jair Bolsonaro para presidente da República, certo? Eu acho que não tem 58 pessoas no Brasil que vão ser beneficiadas por um governo dele, mas 58 milhões escolheram como candidato a presidente. Esse público é tão vulnerável a essa forma de manipulação. Por quê? Primeiro, assim, eu acho que não dá para desculpar, certo? Eu acho que o discurso do Jair Bolsonaro, ele é muito eficaz em tocar o que existe de pior no ser humano. Tá? É aquela coisa mais mesquinha, mais egoísta, mais violenta, ele vai lá e puxa isso. Agora, ao mesmo tempo, essas pessoas são capazes de ignorar seus próprios interesses básicos, certo? Tem
um meme que circulou pela internet, que dizia assim: então você troca o seu 13º e a sua aposentadoria pelo fim da mamadeira erótica que não existe? Troco, certo? Então, esse público, ele é tão vulnerável a esse tipo de manipulação, porque ele é profundamente deseducado politicamente, certo? E a gente pode fazer a crítica aqui aos governos do PT que não trabalharam na educação política da sua base, à esquerda como um todo, que se acomodou na disputa eleitoral rasa, não só o PT, mesmo partidos à esquerda do PT, mas nós temos que entender que isso também é algo central no modelo democrático liberal que a gente tentou construir e que é o modelo que se generalizou no Ocidente a partir da metade do século passado, porque esse modelo democrático liberal, e a gente pode ver os teóricos da democracia liberal dizendo isso com todas as letras, ele é baseado em participação política episódica, ou seja, eu só participo de 4 em 4 anos, e essa participação política, ela pode ser efetiva com base em informação mínima. Então, um modelo que pensava, o cidadão vai de 4 em 4 anos votar, e mesmo que ele não tenha muita informação, o voto dele vai ter um mínimo de clarividência e vai permitir que a escolha não seja completamente disparatada. Esse modelo, que já era muito complicado e muito criticável, ele mostrou que ele não sobrevive ao WhatsApp. Ponto. Certo? Com a possibilidade de manipulação massiva, permanente, essa ideia de participação pontual e de informação mínima gera resultados inviáveis para o funcionamento da própria democracia liberal. Então, a gente vai ter que pensar a nossa tarefa, que é uma tarefa de resistência, mas eu acredito que não é uma resistência só para recuperar aquilo que nós estamos perdendo. A gente vai ter que pensar em caminhos para criar modelos mais robustos, capazes de resistir a esse tipo de ataque. E, finalmente, para encerrar, eu estou ultrapassando meu tempo, mas não vai ser muito, eu espero, é que, nesse processo de combate às informações falsas, da maneira como ele tem sido travado pelos meios de comunicação comerciais, ou, para colocar o nome correto, pela imprensa burguesa, certo? Da maneira como ele tem sido travado, ele tem como efeito reforçar a função que esses próprios meios têm de produção da agenda. E como nós estamos muito assustados com a força dessas fake news, nós frequentemente acabamos embarcando também nesse discurso, e não podemos. Tá? Porque, do ponto de vista de uma agenda progressista, a nossa prioridade sempre foi aumentar o pluralismo dos meios. O fato de que esses meios estão sendo hoje desafiados por formas de manipulação industrial da informação não quer dizer que a nossa exigência de meio de comunicação mais plural tenha se tornado desimportante. Certo? Então, acho que isso também nisso eu acho que o campo democrático, o campo progressista está emparedado na discussão. Da mesma forma como nós parecemos condenados a ser os últimos defensores de uma democracia eleitoral que a gente sempre achou que era insuficiente, parece que agora nós somos condenados a ser os defensores de um sistema de mídia que nós sempre dissemos que era manipulativo. Tá? E eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha, a gente vai ter que encontrar meios de manter o nosso compromisso com a pluralização da produção de informação e, ao mesmo tempo, não cair nessa vala da manipulação e da pós-verdade. É isso, gente. Obrigado.